Bom, vamos aqui então agora visualizar essa área aqui onde nós podemos realizar a edição dos arquivos, tá? Primeiro eu vou minimizar aqui essas outras abas para facilitar a visualização, ok? Bom, inicialmente aqui, tá? Eu tenho os arquivos, no caso mainActivity.java e o activity-main.xml abertos, tá? Aqui no mainActivity.java, aqui eu tenho uma referência para esse arquivo de layout, que é o activity-main, tá? Utilizando aqui a classe R, tá? Atributo layout, o activity-main. Aqui dentro do método onCreate desta activity, ok? Aqui ele criou essa activity usando uma classe que está obsoleta, tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe atualmente, ok? Vamos ver isso aí em outro módulo. Bom, quando você passa aqui para a visualização da classe Java, tá? Então ele automaticamente já não mostra aqui mais a visualização da aplicação, ok? Agora, quando você seleciona aqui o arquivo XML, tá? Que é o arquivo que tem o layout, né, da aplicação dessa activity, aí sim você pode visualizar aqui um preview dessa aplicação, ok? Se eu der aqui um zoom, por exemplo, ó, nós já temos aí a activity, tá? Ela está aqui na tela, o título dessa activity e aqui um text view com a mensagem Hello World. Bom, aqui nessa aba, na aba paleta, tá? Nós temos aí os componentes, tá? Que podem ser utilizados para o desenvolvimento da aplicação, tá? E lembrando que esses componentes, eles podem ser arrastados aqui para dentro do layout, né, dessa pré-visualização que está sendo visualizada aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um botão, eu posso arrastar esse botão aqui para esse layout, ok? Então agora nós já temos aqui um text view e um botão, ok? Aqui nós temos a aba com a árvore de componentes, tá? Onde eu tenho aqui a tela do componente. Aqui essa activity ela está utilizando aqui um layout, um relative layout, ok? Aliás, é o relative layout, tá? Onde nós temos... Opa, eu acabei arrastando aqui para um Ctrl Z, ok? Onde eu tenho aqui um text view e um botão, ok? Nessa aba aqui, ó, você visualiza a pré-visualização, módulo de design, tá? E na aba text você visualiza o código fonte, tá? Que você também pode acompanhar aqui a pré-visualização, tá? O preview, ok? Você pode tanto desenvolver utilizando o drag and drop, ou se você achar melhor, tá? Se você achar mais adequado, você pode desenvolver também realizando alterações aqui diretamente no arquivo XML, tá? Talvez aqui seja melhor devido à produtividade você já desenvolver aí a sua aplicação, tá? Bom, então aqui nós temos vários componentes disponíveis, né? Do layout nós temos o frame layout, o linear layout, table layout, um table row, o grid layout e o relative layout que está sendo utilizado aqui, ok? Os widgets, nós temos aqui um plain text view, um large text, medium text, small text, button, small button, um radial button, um checkbox, switch, toggle button, image view. Temos aí os progress bar, tá? Um seek bar, um rating bar, um spinner, web view, ok? Então temos aí vários componentes disponíveis, né? Aqui dentro de text fields temos aí um plain text, um person name, tá? Passwords. Então aqui vocês podem ver que nós temos componentes específicos para algumas situações. Então você já tem um componente aqui específico para que o usuário digite uma senha, tá? Aqui no caso outro componente específico de digitação de senha, tá? Só que no caso é numérico. Um campo para e-mail, um campo para telefone, um campo para endereço postal, tá? Um campo para
texto com múltiplas linhas, tá? Um campo para hora, um campo para data, um campo para número, outro campo para número, no caso que possui um sinal, tá? E um número também decimal, ok? Aqui os containers, nós temos aí o radial group, tá? Um list view, um grid view, um expandable list view, tá? Um scroll view, horizontal scroll view, search view, tab host. Esses itens, tá, que estão aqui riscados, ok? Significa que os mesmos estão obsoletos, tá? Você passar o mouse aqui, ó. Opa. Você pode visualizar a descrição desse item, tá? Aqui não está dando tempo de... Bom, aqui ele diz que, no caso aqui do Gallery, esse componente ele está obsoleto a partir da versão do nível da API 16, tá? Então, a partir da versão 16 não será mais suportado, ok? Então temos aí os componentes de data e hora, ok? Posso aqui colocar, por exemplo, aqui, ó, um relógio analógico na minha aplicação. Ok, nós temos aí já um relógio. Temos cronômetros. E aqui outros componentes, tá? Space, um checker text view e assim por diante, tá? Então temos aí vários componentes para desenvolvermos aí a aplicação, ok? Nesta outra aba aqui, ó, essa aba de propriedades, quando um objeto está selecionado aqui, ó, você pode definir as propriedades desse objeto aqui através dessa aba, tá? Então aqui ele já vai listar todas as propriedades do objeto que está selecionado, ok? Se nós viermos aqui no código-fonte, por exemplo, aqui nesse relógio analógico, nós temos já essas propriedades já definidas, tá? Se eu vier aqui, ó, e marcar aqui, por exemplo, essa opção aqui, ó, clickable, tá? E voltar aqui no código-fonte, ó, vocês podem perceber que ele já incluiu esse atributo aqui para a gente lá no código-fonte, tá? Se eu alterar aqui diretamente no código-fonte, por exemplo, mudar para false, ele também já automaticamente vai realizar essa alteração aqui na aba de propriedades, ok? Eu posso, por exemplo, aqui também criar um novo botão, vou copiar aqui o código que foi desenvolvido, ok? Aqui foi mostrado um erro, tá? Duplicação do ID, tá? No caso aqui nós já temos um ID definido para esse botão, então eu vou definir aqui o ID botão 2. Ok? Vocês podem perceber que aparece aqui, ó, uma lâmpada, tá? Isso aqui você pode visualizar dicas, tá? Para poder ajudar aí no desenvolvimento da sua aplicação, ok? Então, às vezes aparecem dicas aqui interessantes. Bom, nós adicionamos aqui um outro botão, ele está aparecendo aqui, mas aqui no... Ah, tá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Linear Layout. Ok, vocês podem ver que já atualizou aqui. Ok, agora sim, eu tenho
os dois botões aí alinhados, tá? Vou remover aqui esse relógio. Ok. Depois nós vamos ver com mais detalhes, tá? Sobre como trabalhar com esses layouts, tá? Então aqui vimos aí a aba de propriedades. Bom, outro item interessante aqui também, ó, é em relação a essa configuração, tá? No caso aqui, nós temos apenas... Eu vou abrir aqui a aba projeto, tá? Aqui Android, nós temos aqui, ó, na pasta recursos, tá? Apenas um layout definido para essa activity, tá? No caso, o arquivo é o activity main.xml, ok? Eu vou agora definir aqui, ó, criar uma variação, tá, desse layout para o formato paisagem, ok? Então eu vou selecionar aqui essa opção, ó, Create Landscape Variation, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um outro arquivo XML, tá? Só que agora com o layout para caso o dispositivo esteja na posição horizontal, ok? E olha só o que ele fez aqui no projeto, tá? O que ele criou aqui no projeto. Aqui em layout, nessa visualização, nessa view aqui, nós não conseguimos perceber em qual pasta, tá? Aqui, apesar de que aqui nós podemos perceber, mas para melhor visualizar, vamos aqui abrir a view project, tá? E aqui, ó, nós podemos perceber que foi criada, né, uma outra pasta chamada layout land, tá? Então foi utilizado aqui, ó, um qualificador para esse layout. Isso aqui é o layout padrão, tá? Não tem nenhum qualificador, então caso não tenha nenhum qualificador, será utilizado esse. Mas como nós temos aqui um qualificador, tá? Nós temos dois layouts, um deles com um qualificador, então aqui o qualificador específico é o land, ou seja, vai ser utilizado quando o dispositivo estiver na posição horizontal, ou seja, no modo paisagem. Então, quando o dispositivo estiver na posição horizontal, será utilizado aqui este arquivo de layout, tá? No caso, activity main.xml. Lembrando que esse procedimento é feito automaticamente pelo sistema, tá? Você não precisa alterar nada aqui no na sua activity, né? no arquivo Java, tá? Isso daí o sistema ele já vai identificar aqui que tem um recurso específico, tá, para a posição horizontal e vai utilizar esse layout aqui, que no caso é o activity main, e está definido aqui, ó, no método onCreate, aqui no setContentView, ok? Então, isso daí é um recurso bem interessante, tá, aqui do Android. Bom, então aqui eu tenho a visualização da aplicação na vertical e aqui eu também tenho a visualização da aplicação na horizontal, ok? Um exemplo prático, né, que nós temos em relação a isso é a calculadora, tá? Então alguns dispositivos que possuem essa aplicação calculadora, tá? Nós podemos ver aqui, tá, no emulador, normalmente praticamente as versões do Android já vêm com essa calculadora. Quando você está na posição vertical, tá? Nós temos um layout. Quando você muda para a posição horizontal, aqui no caso do emulador, você pode realizar esse procedimento pressionando aqui Ctrl F11 ou então Ctrl F12, tá? Para alternar entre essa posição horizontal e posição vertical. No caso aqui, essa versão ela não mudou o layout, tá? Mas normalmente quando você usa a posição vertical, nós temos um layout definido, tá? No caso aqui da calculadora, quando você está na posição vertical, nós temos aqui a calculadora básica, tá? Somente com as funções básicas. Quando você gira a calculadora, aparecem ali, vai mudar, tá? Para uma calculadora científica, tá? Então vão aparecer mais funções do que as operações básicas, ok? Então provavelmente essa aplicação calculadora utiliza esse recurso, tá? Então utiliza ali dois arquivos de layout, sendo que um deles
vai ser utilizado quando estiver na posição vertical e o outro vai ser utilizado quando estiver na posição horizontal. Tá? No caso dessa versão aqui dessa calculadora, é preciso aqui abrir esse painel. Okay? Então aqui também no emulador é possível você fazer esses testes, né? Mudando a posição do dispositivo. Então Ctrl F11 vai vir aqui para a posição horizontal, Ctrl F12 volta para a posição vertical. Tá? Essa aplicação aqui ela não está voltando automaticamente. Opa, ele voltou aqui, mas não girou a tela. Tá? Deve ser aí algum probleminha aqui no emulador ou na própria aplicação, né, que não atualiza automático. Bom, vamos lá. Então aqui nós podemos visualizar no formato horizontal e também no formato vertical. Bom, nós temos aqui mais algumas opções. Se você selecionar aqui, por exemplo, Previews Layout Versions, tá? Aqui você pode visualizar tanto o layout vertical quanto o layout horizontal ao mesmo tempo, ok? Aqui como a tela, a configuração, né, da resolução não está boa, tá? Não está aqui 1024 por 768. Essa visualização não fica muito boa, tá? Então você tem aqui outras opções também, ok? Você pode pré-visualizar aqui todos os tamanhos de tela, tá? Então ele vai pegar aqui todos os tamanhos de telas disponíveis. Deixa eu selecionar aqui essa opção. Olha só, pegou aqui vários dispositivos, né, que nós temos aqui disponíveis para visualização, tá? Os dispositivos cadastrados, e ele vai renderizar aqui para cada um desses dispositivos, tá? Essa operação aqui, aqui ele já finalizou esse procedimento, ok? Vou voltar aqui. Aqui nessa opção você pode escolher qual dispositivo que você deseja pré-visualizar, tá? Temos aqui alguns dispositivos já cadastrados. Você pode selecionar aqui também dispositivos genéricos, ok? Pode adicionar uma definição de um dispositivo. Opa. Pode adicionar a definição de um dispositivo, tá? Pode pré-visualizar aqui também todos os tamanhos de tela, tá? Na verdade, isso aí nós já fizemos. Aqui nós temos aí as opções de retrato e paisagem, tá? Aqui você pode escolher o tema da aplicação, tá? Então temos aqui vários temas disponíveis. Então, se eu, por exemplo, aqui, mudar para esse App Compat, tá? Ele já muda aqui o tema para a gente, que ele tirou aqui o título da aplicação, ok? Se eu voltar aqui para o tema anterior, tá? Então vocês podem perceber que aqui existem vários temas, tá? Então isso aqui é interessante que você visualize aqui cada um deles para ver qual que fique aí, se adequa melhor aí à sua aplicação, ok? Aqui nós temos a visualização do Main Activity, tá? No caso, essa Main Activity ela já está aberta aqui, ok? Aqui você pode editar as traduções, tá? Então, por exemplo, você pode criar também os qualificadores, tá? No caso aqui, dos recursos, os values, tá? No caso aqui das strings, por exemplo, você pode criar strings que, no caso, traduzidas, tá? Então, por exemplo, esse valor aqui, esses valores que estão aqui, pode ser o valor padrão, tá? Que no caso é em inglês. Então você pode adicionar aqui uma outra pasta, né? Por exemplo, chamada values
PTBR, tá? Que no caso, caso as configurações do dispositivo do usuário esteja na língua portuguesa, né? Na língua português Brasil, então utilizar essas configurações, tá? Então no caso você traduziria essas strings aqui, ó, para o português, ok? Então esse procedimento você pode realizar aqui, ó, através dessa função. Okay? Então aqui já temos action sex, né, o nome da string, tá? O valor, tá? O app name, T2TI mobile e hello world. Okay? Então você pode realizar esse procedimento por aqui, tá? Aqui você define qual a versão do Android, tá? Que vai ser pré-visualizada aqui, ok? Temos aqui a opção de zoom. Aqui você pode ir para o código-fonte, tá? Que é o mesmo procedimento aqui que clicar nessas abas, tá? Bom, então é isso, tá? Então aqui nessa aba nós já temos aí bastante opções, tá? Então é interessante e importante também que você brinque aqui um pouco, tá? Com essas abas para poder você se familiarizar aí com o uso da IDE, ok?